Ele mergulha para a frente e levanta as duas pernas esticadas, enquanto a bola é lançada em direção ao gol, mantendo os braços bem abertos para manter o equilíbrio e os olhos fixos na bola. E bem na hora em que ela passa por cima da sua cabeça, ele junta os calcanhares e chuta para trás como um chicote para bloquear o chute. E depois de ser atingido, ele cai para a frente, aterrissando com o peito e as mãos para amortecer a queda. Durante a Guerra do Vietnã, os soldados americanos jogavam granadas, intencionalmente debaixo das camas de seus oficiais. Isso porque os soldados estavam cansados de morrer sem sentido nas selvas do Vietnã. E quando o moral estava baixo, ninguém queria ouvir os generais agressivos. Foi por isso que começaram a jogar granadas nas tendas dos generais, disfarçando os vestígios dos crimes, como caos no campo de batalha. E isso mais tarde ficou conhecido como fragging, um termo ainda usado hoje, mas apenas em jogos. Embriagado e perdeu o controle, atropelando um grupo de pessoas. 4 morreram instantaneamente e outras ficaram feridas. Mas, aos 16 anos, ele vinha de uma família extremamente rica e alegou sofrer de afluenza, a falta de limites devido à riqueza excessiva. Por isso, evitou a prisão e recebeu apenas liberdade condicional. Pouco depois, fugiu para o México com sua mãe. Foi encontrado em um resort e finalmente preso, recebendo uma sentença de 2 anos de prisão. Um pequeno balão é colocado sob o couro cabeludo, próximo à linha do cabelo. Nas semanas seguintes, os médicos o preenchem lentamente com líquido, fazendo com que a pele acima se estique e cresça. Isso cria uma protuberância visível conforme a pele se expande. Quando há pele suficiente, uma segunda cirurgia remove o balão, deixando um retalho de pele esticada. O couro cabeludo com cabelo é então puxado para baixo e cuidadosamente costurado no lugar. Com o tempo, o resultado é uma testa menor com mais cabelo. Outro caso durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado se viu frente a frente com um tanque inimigo, sem nenhuma arma pesada para detê-lo. Armado apenas com uma chave inglesa e muita coragem, ele esperou o tanque se aproximar. Então, fez seu movimento. Subiu por cima, forçou a escotilha e desativou o tanque por dentro. Esse único ato de bravura freou o avanço inimigo e mudou o rumo da batalha para sua tropa. E mais uma curiosidade: a porta se fechou de repente, prendendo seus ombros no meio. Antes que ele pudesse reagir, o elevador disparou para cima, puxando seu corpo com ele. Sua cabeça bateu com força no topo da moldura, e o impacto foi tão brutal que o decapitou instantaneamente. Uma mulher que estava dentro do elevador assistiu tudo, em choque. E após sua morte, ela ficou presa por 20 minutos ao lado do corpo sem cabeça, até que os socorristas finalmente a libertaram. Eles empurram um tubo pela garganta do pato e depois o enchem de comida. Fazem isso 3 vezes por dia, forçando até cerca de meio quilo de alimento garganta abaixo a cada vez. Isso é feito para engordar rapidamente o fígado do pato antes de matá-lo e cozinhar o órgão. Mas o tubo pode sufocá-los até a morte ou até rasgar o esôfago. E como é comida demais, eles passam a ter dificuldade para andar. Por isso essa prática hoje é ilegal em alguns países. Outro caso, eles arrancavam a criatura sugadora de sangue do peixe, depois perfuravam seu cérebro e espremiam o sangue. Esse sangue era fervido com vinho tinto para fazer um molho, enquanto o resto da lampreia era assado. Depois era servida a realeza, coberta com o molho de sangue. Esse prato era comido na véspera de Natal, quando os cristãos não podiam comer carne. A lampreia é gordurosa e lembra carne, mesmo sendo tecnicamente um peixe, o que a tornava uma brecha perfeita para ricos que queriam comer carne quando não podiam. E mais uma curiosidade: eles lançavam o arpão contra a baleia, fazendo-a entrar em pânico. Enquanto tentava escapar, arrastava o barco com velocidade de quase 40 km por hora. A longa perseguição exigia firmeza dos caçadores, mas conforme perdia sangue, a baleia ficava cada vez mais fraca. Era então que os baleeiros a cercavam e a matavam, mas algumas reagiam diferente. Mergulhavam fundo, arrastando os barcos com elas e afogando os homens antes que conseguissem matá-las. Outro caso, ele tropeçou e caiu. Sua camisa ficou presa entre os degraus da escada rolante. À medida que ela se movia, o tecido foi puxado com força, enrolando-se em seu pescoço. A pressão fechou sua garganta, impedindo-o de respirar. Ele tentou se libertar, mas o motor da escada continuava apertando a camisa. Quando os socorristas chegaram, ele já estava inconsciente. Foi levado ao hospital, mas já era tarde demais. E mais uma curiosidade: chumbo derretido era derramado em uma taça, e uma tampa com furos era colocada por cima. Em seguida, a taça era segurada pela alça e sacudida na direção do prisioneiro amarrado. O metal fervente passava
passava pelos furos, caindo sobre a pele da vítima. Isso causava queimaduras severas e até derretimento da carne. O chumbo ficava preso na ferida, causando infecções graves, tornando esse um método de tortura lento e excruciante. As moscas põem os ovos dentro do queijo e quando eles eclodem, as larvas o comem, liberando um ácido que dissolve as gorduras. Enquanto elas se contorcem, o queijo amolece e quando está pronto, é servido com as larvas vivas ainda dentro. As larvas saltam para fora se você não cobrir o sanduíche com a mão enquanto come. Uma vez que você as engole, elas podem sobreviver no seu intestino, comendo você por dentro. Por isso, o queijo é, na verdade, ilegal, mas milhões de dólares dele ainda são produzidos e vendidos no mercado negro até hoje. Outro caso, se você despejar álcool de alta graduação num tanque de gasolina vazio, ele é puxado pela bomba e pulverizado no motor, onde as velas de ignição o fazem queimar, e pode até queimar o suficiente para mover o carro. Mas o álcool não queima como a gasolina, não gera tanto calor e produz menos energia. Isso faria o motor falhar e engasgar, e você só conseguiria andar 1 milha ou 2 antes de ele morrer. E mais uma curiosidade, os dados falsos são pressionados entre os dedos do trapaceiro, enquanto ele cobre os dados verdadeiros. Então, ele desliza a mão para fora da mesa, usando o polegar para puxar os dados reais e soltando os falsos ao mesmo tempo. Esses dados de substituição contêm pequenos pesos de metal em um dos lados, de modo que, quando são lançados, o lado com o metal pesa mais, fazendo o dado cair sempre com o número desejado voltado para cima. Trocando-os discretamente, os trapaceiros podem manipular o jogo enquanto tudo parece completamente justo.